A gente vai estudar hoje o efeito fotoelétrico. As manifestações do efeito fotoelétrico já eram conhecidas no final do século XIX. Entre essas manifestações, a gente pode citar eletroscópios, que podiam ser descarregados quando iluminados por luz ultravioleta, ou então a descarga entre eletrodos que ocorria mais facilmente quando se fazia incidir sobre um deles luz ultravioleta. Então, nessas manifestações tem em comum o seguinte, que a gente usa para definir o efeito fotoelétrico. Então, é a ejeção de elétrons de superfícies metálicas induzida pela incidência de radiação eletromagnética, de luz. Esse é o fenômeno que a gente quer descrever. Então, pela incidência de luz. Então essa é uma definição fenomenológica aí do efeito fotoelétrico. E aí fica a pergunta, como nós vamos descrevê-lo? Primeiro vamos ver o que a gente tinha nessa época, no início do século XIX, como ferramentas para descrever isso. Isso leva à nossa chamada interpretação clássica do fenômeno. E essa interpretação parte do modelo da luz como uma onda eletromagnética. E aqui a gente revisa um aspecto importante da descrição clássica de uma onda eletromagnética, que é a seguinte: a energia de uma onda eletromagnética é proporcional ao quadrado das amplitudes dos campos, E ao quadrado e B ao quadrado, campo elétrico e campo magnético. E então, sendo assim, independe da frequência que eu estou chamando aqui de Ni. Ora, a intensidade, então, ela deve ser também proporcional a essas amplitudes ao quadrado, uma vez que a intensidade é a energia por unidade de tempo, potência por unidade de área. Então, ela segue o comportamento da energia. Então, de posse desse conceito, a gente consegue elaborar uma explicação para o fenômeno, que é a seguinte: se eu aumento a intensidade, eu aumento a energia por unidade de tempo que eu estou fornecendo por unidade de área para elétrons na superfície metálica. Então, eu aumento a energia, aumento com isso a amplitude desses campos, por causa dessas proporcionalidades que a gente discutiu. Então, energia por tempo, que está sendo entregue à matéria. E isso, o que acontece com isso é que os campos, eles passam a exercer forças sobre os elétrons e, eventualmente, aumentando adequadamente ou num nível adequado a amplitude desses campos, então aumentando a intensidade, a força dos elétrons vai ser suficiente para arrancá-los do material. Então surgem forças sobre os elétrons devido aos campos, e eventualmente, aumentando a intensidade suficientemente, eu vou conseguir arrancá-los da superfície. Então os elétrons serão então ejetados. Então é um fenômeno que é esperado do ponto de vista da mecânica clássica. E aqui, nessa descrição, a gente vê uma quantidade importantíssima para descrever o fenômeno. Se eu quero arrancar elétrons, os elétrons vão ser ejetados da superfície, então eu tenho que fornecer energia suficiente para superar a energia envolvida na interação dos elétrons com a superfície, com os átomos nos quais eles estão presos. Essa energia necessária para tirar o elétron da superfície é chamada de função trabalho, que vai ser um parâmetro então importantíssimo para a gente. Então a função trabalho, eu vou chamá-la de φ, essa vai ser a energia necessária para tirar um elétron da superfície do material. Sendo assim, é uma quantidade que depende do material. Cada material vai ter a sua função trabalho.
Então, para tirar elétrons da superfície do material. Tá, então, a princípio a gente tem uma descrição clássica, o fenômeno deve acontecer, então por que a gente precisa de um modelo diferente para descrever? Então vamos começar a ver as inconsistências aqui. Vamos começar com um exemplo, usando uma fonte de luz com uma intensidade típica de um experimento desse tipo, que vai ser 1 miliwatt por metro quadrado, milha 10 a menos 3. Para um material como função trabalho, vamos colocar aqui 4 eletronvolts. Então essa é a energia para tirar o elétron da superfície. Vamos considerar um diâmetro atômico da ordem de 0,3 nanômetros. Né? Isso é 3 angstroms. Angstroms é 10 a menos 10 metros. Então, com isso, a gente pode avaliar a ordem de grandeza da potência entregue para esse átomo, né, com um diâmetro dessa ordem. Vai ser a intensidade vezes a área. Então, como eu quero só ordem de grandeza, eu vou multiplicar só por D2. Então, eu tenho aqui 1 miliwatt, que é 1 vezes 10 a menos 3, watt por metro quadrado, vezes 3 vezes 10 a menos 10 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 9 vezes 10 a menos 20 metro quadrado. Então, observa que essa potência é da ordem então, de 9 vezes 10 a menos 23 watts, joule por segundo. Tá? Essa é a potência. Então, a pergunta é, em quanto tempo eu vou conseguir chegar nesses 4 eletronvolts necessários para tirar o elétron da superfície? Eu estou fornecendo energia por tempo numa taxa de 9 vezes 10 a menos 23 joules por segundo. E eu quero acumular 4 eletronvolts. Então, para a gente fazer essa conta, eu primeiro transformo isso aqui de joule por segundo para eletronvolt por segundo. Lembrando que 1 eletronvolt vale 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, dividindo essa quantidade aqui por 1,6 vezes 10 a menos 19, eu tenho a potência como 6 vezes 10 a menos 4 eletronvolts por segundo. Então, notem que o ΔT vai ser esses 4 eletronvolts que eu preciso fornecer dividido pela taxa com qual eu faço isso, que é 6 vezes 10 a menos que eu forneço energia. 6 vezes 10 a menos 4 eletronvolts por segundo. Ora, isso dá 7 vezes 10 a 3 segundos, da ordem de 2 horas. Então, o efeito, classicamente, ele deve acontecer, mas ele demora. Tem um atraso temporal entre a incidência e a injeção de elétrons. O problema é o seguinte, no experimento do efeito fotoelétrico, não há esse atraso temporal. Incidência e ejeção ocorrem sem atraso temporal. Então já tem um problema muito importante que exige uma correção no meu modelo. O atraso é substancial, né? 2 horas. Né? Então algo tem que ser pensado sobre isso. Mas há ainda outras inconsistências. Essas outras inconsistências vão ser observadas quando eu monto um experimento para estudar o efeito fotoelétrico da seguinte maneira. Eu tenho aqui um paranodo catodo, vou colocar aqui as coisas assim, e eu incido luz. E aí os elétrons vão ser aqui, ejetados do catodo em direção ao anodo. Então eu posso colocar aqui uma bateria com a tensão V e detectar essa fotocorrente através de uma corrente, né, que vai percorrer esse circuito aqui. Tá? Essa fonte de tensão ela pode ser invertida. Também a gente vai discutir como que a gente vai usar isso para caracterizar o nosso problema. Então, tem algumas coisas que a gente tem que discutir que vem desse experimento. Primeiro, a existência de uma frequência mínima para que a fotocorrente seja observada. Essa frequência mínima eu vou chamar de Ni0. Então, se eu incido luz com uma frequência menor do que Ni0,
eu não tenho nenhuma fotocorrente no meu circuito. Então o efeito só ocorre a partir de uma certa frequência. O outro ponto tem a ver com esse potencial, né? Nessa polaridade aqui, ele está acelerando os elétrons que são fotoejetados. Então é natural que diminuindo o V, eu diminua a corrente, né? Porém, a corrente mesmo quando esse V é igual a zero. Isso porque os elétrons podem ganhar energia da fonte luminosa mais do que o suficiente para se libertarem do metal. Então o resto aparece como uma energia cinética. Então eu não preciso nem desse V, né, para eu ter a fotocorrente. Né? Isso tudo bem. Agora o que acontece nesse caso quando eu inverto o potencial? Aí vai surgir uma força oposta à velocidade dos elétrons que vai tender a diminuir a corrente. Então tem um certo V, que é chamado potencial de corte, no qual a corrente cessa. Então eu vou chamar esse potencial de V0. V0 é potencial de corte. É o potencial com a polaridade invertida em relação a essa que eu desenhei aqui, que vai freando os elétrons. Né? É uma força oposta à velocidade deles. Então, eventualmente, essa corrente cessa, porque eu freiei o elétron mais rápido. O que é interessante nesse problema é que esse potencial de corte ele é independente da intensidade de luz. Então esse é um outro ponto que vai ser, como nós vamos ver, inconsistente com a descrição clássica. Independe da intensidade. Essas observações que eu fiz podem ser descritas através de um gráfico de corrente em função do potencial. Com a polaridade positiva, eu tenho aqui ir para uma certa intensidade, eu vou ter um gráfico desse tipo aqui. Ó. Isso aqui é uma certa intensidade I zero. Então o que é isso? Polaridade positiva, é essa que eu estou chamando aqui, quando maior ela, maior a corrente, tudo bem. Se eu inverto, eu estou no lado de cá do eixo, eu diminuo a corrente e eventualmente existe um potencial que faz a corrente ir para zero, esse eu chamo de V0. Se eu aumento a intensidade, eu tenho uma curva desse tipo aqui. Ó. Eu vou conseguir uma corrente maior, porém com o mesmo comportamento geral, mas o V0 não muda. Né? O potencial de corte, então, independe da intensidade. Tá? Então, esses são os fenômenos que nós precisamos descrever. Vamos tentar fazer uma interpretação deles e entender por que esses aspectos que eu chamei a atenção também são inconsistentes com a descrição clássica. Então, primeiro, para frear o elétron de energia cinética 1 meio de mV2, eu preciso de um potencial de corte, né, que realize um trabalho que iguale a variação de energia cinética de zero, né, o final, menos a inicial. Então, esse é o teorema trabalho-energia cinética. A variação da energia cinética é o trabalho. Se eu quero, então, frear o elétron mais rápido, a variação da energia cinética em módulo é zero, né, é o final, menos o inicial, que é 1 meio de m, V2, vou pegar aqui o máximo. Essa variação de energia cinética tem que igualar, então, o trabalho realizado sobre o elétron mais rápido pelo potencial. Né? Esse trabalho, né, o potencial é trabalho por unidade de carga. Né? Então, o trabalho é E vezes V0. V0, então, positivo, que eu estou considerando o módulo aqui. Então, o que a gente tem é isso aqui. Ó, E V0 é 1 meio de mV2 máximo. E eu estou chamando isso do K máximo, energia cinética do elétron mais rápido. Então, o potencial de corte, experimentalmente, ele vem com uma medida da energia cinética do elétron mais rápido. Natural isso porque é ele que está freando o elétron mais rápido. Por que o elétron mais rápido? Porque se eu frear um com velocidade menor, eu ainda vou ter o mais rápido para gerar corrente. E por definição, o V0 é aquele que faz cessar a corrente. Tá? Então, a conservação de energia é uma equação básica para descrever esse fenômeno e ela pode ser escrita nesse contexto da seguinte maneira. A energia da luz é o que eu estou fornecendo, esse é o dado, o que eu dei. O que eu gasto é a função trabalho. Né? Esse eu gasto porque eu tenho que fornecer
isso para o elétron para arrancar ele da superfície. E o que eu forneci vem da energia da luz. Mas essa diferença pode ser positiva, pode sobrar energia. O que sobra vai aparecer como a energia cinética, que eu vou colocar aqui como a do elétron mais rápido. Mas como a gente viu, para medir essa energia cinética eu posso usar o potencial de corte, né? Que é essa equação aqui. Então eu tenho esse resultado que descreve o problema todo em termos de conservação de energia. Então qual que é o problema, né? Classicamente, tudo está aqui, olha. Qual que é a energia fornecida pela luz? Então classicamente, essa energia ela é proporcional à intensidade. Então, se eu aumento essa intensidade aqui, a energia aumenta. Então, o V0 tem que aumentar com a intensidade nesse modelo clássico, o que está errado. Então, o raciocínio é, se eu aumento a intensidade, eu aumento a energia classicamente. Então, eu aumento essa diferença. Vou ter, então, um V0 maior medido. Quer dizer, o meu elétron mais rápido sai com uma energia cinética maior e para freá-lo eu preciso de um potencial de corte maior. Natural isso. Então, isso aqui não é observado, né? Então, esse é um problema que a gente vai ter que trabalhar. Né? Então, a maneira como Einstein resolveu isso né? O outro problema que aparece é esse aqui, né? A existência de uma frequência mínima. Né? Isso não podia existir porque se a intensidade é proporcional à energia, quando maior a intensidade, mais energia eu estou dando para o elétron. Então, eventualmente, eu consigo vencer a função trabalho e gerar a fotocorrente. Né? Isso nada tem a ver com a intensidade. Então, eu tenho três problemas a princípio. O V0 dependente da intensidade, que não devia acontecer, a existência da frequência mínima e o atraso temporal. Então, Einstein, em 1905, propôs que isso poderia ser resolvido com a seguinte hipótese. Né? Eu troco a energia da luz dessa descrição clássica por algo parecido com o que o Planck fez na descrição da radiação de corpo negro. Na verdade, exatamente a mesma coisa. Eu falo que a transferência de energia da luz para o elétron é feita em quanta de energia, ou pacote de energia, cada um com um valor proporcional à frequência, a constante de proporcionalidade e a constante de Planck. Então essa é a ideia central. A radiação eletromagnética de frequência Ni transfere um quanta de energia proporcional a Ni, né, que é o Hni aqui. Então, como que essa ideia é capaz de resolver o problema? A gente volta na nossa equação de conservação de energia e a gente troca o modelo clássico disso aqui pelo modelo de Einstein. Então, a energia da luz deixa de ser deixa de ser descrita por isso e passa a ser descrita dessa maneira. Então, a equação de conservação passa a ser escrita assim. O V0 é uma medida, V0 da energia cinética máxima, e isso agora é Hni, é o que eu dou, menos o que eu gasto, que é a função trabalho. Tá? Então essa é a equação básica e a gente vai discutir agora como que ela resolve os problemas. Primeiro, né, há a frequência mínima. Isso é natural nesse modelo. Né? Se eu falo assim, o elétron sai com energia cinética igual a zero, é porque eu estou no limite. Né? Eu forneci exatamente o tanto que ele precisava para sair do metal, mas ele saiu com energia cinética zero. O que significa? Se eu fornecer uma energia um pouco menor, ele nem sai do material. Então isso marca o limite de frequência para o fenômeno acontecer, que é então dado por essa equação aqui. Eu sei até calcular a frequência mínima, estou chamando isso aqui de Ni0. Esse Ni0 é aquele quanta que iguala o mínimo requerido para tirar o elétron do metal sem gerar nenhuma energia cinética que ia aparecer ali como corrente.
Então, um fóton de frequência Ni0, ele tem exatamente a energia necessária para ejetar fotoelétrons, e nenhum excesso que apareça como energia cinética. Se o Ni menor que Ni0, não importando quantos sejam, o quantos fótons significa qual a intensidade, eles não terão energias necessárias para ejetar os elétrons. O atraso temporal, não existe atraso temporal nesse problema, porque a energia é concentrada em pacotes e não espalhada em uma onda. O fóton de energia Hni, ele é absorvido, o que significa que toda a sua energia é transferida. A absorção do fóton é a aniquilação daquele fóton, daquele pacote de energia, que vai totalmente para o elétron. Então, o atraso temporal realmente não aparece. E por último, o Ni0 não depende o V0 não depende da intensidade. Isso também é natural nesse modelo. Isso acontece naturalmente nesse modelo porque a intensidade está associada ao número de fótons, não à frequência deles. Então, se eu dobro a intensidade, eu aumento a corrente, porque mais elétrons são ejetados. Mas eu não altero a energia cinética com a qual eles saem. Se eu não altero a energia cinética, eu não consigo alterar o V0. A fórmula é essa aqui. Ó. O EV0 mede a energia cinética máxima. E isso é na nossa equação Hni menos Φ. O V0 não depende da intensidade, porque isso aqui não tem nada a ver com a intensidade. A intensidade não muda a frequência. A intensidade muda o número de fótons que eu estou incidindo. Eu vou arrancar mais elétrons. Porém, eu não mudo a energia deles. Então, eu não mudo o K máximo. Com isso, eu não mudo o V0. Então, reescrevendo a equação básica que a gente vai usar é uma equação desse tipo aqui. Ó, V0 é H sobre E, Ni, menos potencial, é função trabalho sobre a carga do elétron. Essa é a mesma equação de antes, eu só passei o E para baixo. E graficamente ela é representada dessa forma. Aqui, ó, o V0 em função da frequência é uma reta. A inclinação da reta eu vejo aqui que é H sobre E. Então, a medida do fenômeno me leva a uma reta cuja inclinação me permite determinar a constante de Planck H, porque a carga do elétron é conhecida. Além disso, a interseção aqui com o eixo, aqui é a frequência mínima. Além disso, aqui é a frequência mínima, Ni0, a partir de onde começa a ter o fenômeno. Mas se eu extrapolo aqui para trás, essa interseção aqui, ela vale Φ sobre E. É para baixo aqui com sinal menos. Então, essa interseção me permite determinar a função trabalho do material. Então, é um gráfico extremamente útil para a gente determinar coisas importantes, propriedade do material e a constante de Planck. Tá? O Millikan, fazendo esse experimento, determinou a constante de Planck como 6,57 vezes 10 a menos 34 joule por segundo, e o número mais correto é 6,63 vezes 10 a menos 34 joule por segundo. Aí vocês veem que é bem próximo. Tá? Então esse é o fenômeno do efeito fotoelétrico.